Vamos ler Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1. Antes de Mateus, Malaquias. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei Jacó, porém aborreci a Esaú. Fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis o animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até ao poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar é queimado incenso, e trazis ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo o animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Amém. Meus irmãos, o povo, os sacerdotes, toda a população estava desprezando o seu Deus, desprezando a Deus. Eles, no contexto deles, eles ainda eram escravos de outras nações e tinha os vizinhos também que aperreavam muito eles. Além disso, eles tinham muito drama interno, havia muita dificuldade econômica, e as promessas de Deus que eles seriam cabeça e não cauda, não estava se cumprindo. Então, eles começaram a questionar o amor de Deus por eles.
Então eles achavam, por influência da carne, por influência do mundo, por influência de Satanás, que Deus não tinha amor por eles. E, consequentemente, eles então começaram a desprezar Deus. E esse capítulo todo é uma chamada de Deus, a advertência do comportamento do seu povo para com ele. O tema que nós demos é o desprezo injustificável do povo para com Deus. Na quinta-feira, nós falamos que Deus argumenta com o povo que eles deveriam olhar para o passado. Amei a Jacó, aborreci a Esaú. Nisso, Deus está querendo dizer o seguinte: olhe para trás. Você poderia ter tido uma morte prematura. Você poderia ter morrido sem conhecer o meu filho. Eu te preservei, eu te levei a meu filho. Você pode dizer hoje, com toda dificuldade, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas o povo que tem memória curta esqueceu-se do passado, dos feitos do Senhor, inclusive o fato de quase 60, 70 anos depois da volta da Babilônia, eles estavam na terra. Inclusive Deus fez a comparação, olha, Edom eu destruí e eles não vão se erguer, mas vocês se ergueram, apesar das dificuldades que estão enfrentando. Então Deus pediu ao povo para considerar a história, a sua história. Como o povo não considerava a história, o povo então passou a demonstrar esse desprezo no culto. Malaquias 3 fala que alguns não estavam trazendo nem os dízimos, nem as ofertas. Os que estavam trazendo chegavam para o sacerdote e disseram: olha, só tenho esse animal aqui, um cego, um coxo, um aleijado. Lembre que nesse ofertório, os sacerdotes que conheciam a lei deviam dizer assim: não, esse animal não pode ser oferecido a Deus. Mas se ele, na mente deles, se eles tomassem esse tipo de atitude, eles não iam ter o que comer, porque eles dependiam dos dízimos e das ofertas. Então eles não estavam nem aí para Deus também. O povo não estava para Deus, não estava importando com Deus, e os sacerdotes aceitavam esses animais, porque as entranhas, a parte interna era oferecida em sacrifício e a demais parte era dada para os sacerdotes. Então os sacerdotes, o povo estava oferecendo, fazendo um culto a Deus, oferecendo um culto a Deus fora de uma liturgia que Deus havia estabelecido. Não só a liturgia estava errada, mas a atitude do próprio povo diante de Deus era completamente errada. Por isso, eles fizeram aquele culto inaceitável. Eu quero então dar prosseguimento dizendo o tema: o desprezo injustificável do povo para com Deus. Em terceiro lugar, o desprezo ao Senhor é censurado por ele. Observe, o povo estava cultuando, não deixou de vir à igreja, não deixou de cultuar, mas o Senhor manda uma sentença. Observe, leamos o versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Era uma palavra dura, era um peso, eles tinham de ouvir essa palavra através do profeta. Versículo 6, leamos: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, né? Deus, irmãos, fica indignado com o tratamento de desprezo por parte do seu povo e envia uma dura mensagem. Eu não sei se você tem essa experiência, já teve essa experiência, quando não está andando no caminho correto do Senhor. A Bíblia parece que é uma espada. Você abre qualquer parte dela, Deus está falando alguma coisa, e uma coisa contra. E a gente não gostei dessa palavra. Aí, geralmente, é como Acabe, né? Essa palavra não é boa, manda buscar. Ele queria, o Josafá disse: não,
quero ouvir um outro profeta, né? Não quero esse profeta não, porque esse profeta só profetiza o que é mal contra mim, né? E a gente vem para a igreja, seja aqui, seja em outro lugar, a palavra, mesmo o pregador não conhecendo, parece que a pessoa está tomando um chicote divino. Diz, olha, se conserta, rapaz. Quando Deus não se agrada do seu povo, ele fala duramente com o seu povo, pela sua palavra e pelo seu espírito. Somente os nossos pecados contra Deus e contra o próximo, na esfera do coração, do interior da mente e e exterior, nas palavras e nas ações, podem provocar o descontentamento de Deus contra nós. Se eu pecar contra o próximo, se eu pecar contra Deus, isso entristece o coração do Senhor. Você pode botar aqui uma pequena moeda, ele não se ofende com a pequena moeda. Ele se ofende quando você peca contra ele ou quando você peca contra o próximo. Se estamos vivendo contrário aos princípios da palavra de Deus, seremos repreendidos pelo Senhor pela devoção pessoal, pelo culto público, pelos irmãos e pela voz da consciência. Davi fala dessa questão da voz da consciência. A sua mão pesava de dia e de noite contra mim. Eu não conseguia dormir até que eu confessei o meu pecado. E disse, confessaria ao Senhor o meu pecado. Então Deus me livrou da consciência pesada. Deus usa esses instrumentos, um irmão, o culto, a leitura pessoal, para nos advertir do nosso caminho. No caso aqui foi Malaquias, o instrumento de Deus. Quem fica aborrecido com a palavra de repreensão do Senhor e do seu instrumento está se opondo ao próprio Deus, está agravando a sua situação. Isso aconteceu com Asa, que se exaltou, não buscou a Deus, teve uma determinada vitória, e aí Deus mandou o profeta e disse, Asa, você não confiou em mim. Quando você teve uma luta anterior, os etíopes, bem maior, você me clamou e eu livrei. Agora você se afastou de mim. E aí deu uma dura palavra para ele, que ia ter guerra contra ele. Ele aí se dirigiu ao profeta. Quem foi que colocou você como conselheiro do rei? Quem foi que botou você como conselheiro? Cale-te, senão eu vou dar um cabo da sua vida. Aí o profeta recolheu-se, eu vou me calar, mas vou dizer uma coisa, vai ser punido por causa do seu pecado. Então, meus irmãos, não fiquemos aborrecidos com os pregadores, com uma pessoa que às vezes nos chama a atenção, porque é o amor de Deus. Diz Hebreus capítulo 12, Deus corrige a todo aquele que Ele ama. Ele corrige, sim, Ele corrige para o bem e não para o mal, né? Hoje a psicologia diz que a gente deve fazer tudo o que o filho deseja e não corrigir o filho em absolutamente nada. Isso está errado. As repreensões encontradas nas Escrituras são, em sua maioria, dirigidas contra o povo do Senhor, revelando como somos propensos de nos afastar do caminho estabelecido por Deus. A Bíblia não foi escrita para ímpio, a Bíblia foi escrita para o crente. Então, todos esses livros, quando vocês encontram essas repreensões, é justamente contra o povo de Deus que está se afastando. As igrejas do Apocalipse, 5 delas são repreendidas. Tenho contra ti, tenho contra ti, tenho contra ti. Só a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna é poupada da repreensão. Quem está sendo repreendido por Deus está próximo de experimentar uma disciplina mais severa pelo Pai Celestial. Vocês que foram cuidados pelos seus pais, já ouviu aquela, menino, se conserte, tome jeito, sua batata está assando, hein? Quem já não ouviu isso dos pais?
quando Deus venha nos repreender em palavras, dizer, rapaz, volte para mim, abandone esse caminho, porque pelo caminho que você está indo, você vai enfrentar uma surra severa do Senhor. Abandonar o pecado é prova que nossa confissão foi verdadeira, mas se depois da confissão continuarmos no erro, vamos agravar nossa situação diante do Senhor. A nossa confissão não pode ser como de quarta-feira de cinza. Pequei, pulando o carnaval. Mas já está pensando no próximo carnaval. Não, isso aí não houve. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará misericórdia do Senhor. Abandonar o pecado é a prova de que nossa confissão foi verdadeira. Jesus, irmãos, é o Cordeiro que tira nossos pecados. Se acreditarmos nele, nós, como nosso advogado diante do Pai. Diz a palavra em 1 de João, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. O próprio Velho Testamento diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter, eu ouvirei, sararei a sua terra. O desprezo injustificável do povo para com Deus. Em quarto lugar, o desprezo ao Senhor inviabiliza o serviço para Deus. Quem está desprezando a Deus, tudo que ele vai fazer, Deus não aceita. Observe aí, leamos o 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 10. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesse debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. Lembremos que no capítulo 4 de Gênesis, parece que dá a impressão que Caim e Abel fizeram dois cultos, o culto de Caim, o culto de Abel. Não devemos entender assim. Devemos entender que eles estavam juntos, cultuando a Deus e cada um dando o que tinha de melhor. Abel tinha das ovelhas, do rebanho, e Caim da terra. Muitas pessoas dizem assim, olha, Caim foi rejeitado porque ele não ofereceu sangue. Bom, ainda não havia nem essa lei do sangue. Alguém aventura dizer que quando Deus vestiu Adão e Eva, matou um cordeiro lá no jardim. Bom, eu acho que Deus tosquiou uma ovelha, tirou a lã da ovelha e coseu uma roupa para Adão e Eva. Fica mais bonito assim, eu acho que fica mais bonito assim. O próprio Adão tinha uma ideia de costurar, que ele fez figueiras, folhas de figueira e fez uma roupa. Mas isso aí a gente não precisa debater muito, nem ficar brigando por causa disso. O certo é que Caim foi rejeitado e a sua oferta, mas não foi porque era a oferta da terra, porque no Velho Testamento, Deus aceitava o vinho, Deus aceitava a farinha, Deus aceitava o azeite. Para alguns, do sacrifício pelo pecado, por exemplo, há uma lei em Levítico 5, se a pessoa fosse pobre, ela poderia oferecer 2 passarinhos. Se ela fosse mais pobre ainda, ela poderia oferecer um punhado de farinha como oferta pelo pecado. Veja que é um caso específico. Ora, se na lei diz
que o extremamente pobre poderia oferecer um punhado de farinha pelo pecado, então não pode ser que Abel ou Caim foi rejeitado pela oferta. Caim foi rejeitado porque ele era do maligno. O coração dele era um coração perverso. Ele não estava íntegro na presença de Deus. Era uma pessoa orgulhosa na presença de Deus. Deus abate o soberbo, mas dá graça ao humilde. Mas Abel era do Senhor. É esse contraste que se faz ali. Caim é de uma linhagem maligna, mas Abel é da linhagem santa. Então, o desprezo do Senhor, ainda que ofereça qualquer serviço ao Senhor, será de todo reprovado por Deus. Não importa o valor da oferta, não importa o cântico, não importa a oração, não importa a evangelização, tudo que nós oferecemos, movido porque nós temos desprezo ao Senhor, Ele não vai aceitar. Eu não aceitarei a sua oferta, diz o Senhor. Se as minhas orações nunca são atendidas por Deus, é porque a minha pessoa e os meus atos litúrgicos não agradam ao Senhor. Eu não estou dizendo que Deus demore de atender as orações. Nós sabemos que Ele demora, porque é o processo divino. Agora, se você chegar a uma conclusão, olha, eu oro muito tempo e nunca recebo nada do Senhor, então não é a oração que está errada, em tese, é você que está errado, por isso que Ele não ouve. Diz Isaías, eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem surdo o seu ouvido, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. A vida suja, mesmo fazendo o serviço de Deus, será publicamente não reconhecida pelo Senhor e expulso eternamente da sua presença. Vocês lembram no dia do juízo? Senhor, no teu nome, nós fizemos o quê? Expelimos demônios, fizemos muitos milagres, profetizamos. Aí o Senhor vai dizer, não conheço você. Mas não é possível, eu bati a ponto lá na IPB, tá? O pastor sabia que eu estava em todo o culto. Meus irmãos, se eu não estou em espírito e em verdade neste lugar, não é aprovado. Aí o Senhor vai dizer, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Melhor é não prestar serviço a Deus do que servi-lo de maneira inapropriada e com uma vida suja pelo pecado. Ele diz, fecha a igreja. Eu não quero que esses adoradores entrem na igreja com esse tipo de vida, com esse tipo de oferta. É melhor que não tenha culto do que ter um culto assim, diz o Senhor, porque é uma ofensa. Cada um aqui, quando convida alguém, oferece o melhor, faz a melhor comida, arruma toda a casa. Antigamente, os antigos tinham até os instrumentos, pratos e talheres específicos. Ninguém mexa nisso aqui, é para o dia do visitante. Quando o visitante chegava, tinha o melhor talher, tudo bonitinho, de porcelana, para que ele se alegrasse. Ele está dizendo que nós convidamos o Senhor e damos o resto ao Senhor. Se quiser, coma. Não estou preocupado com isso. Quer comer? Coma. Se não quer, fique de barriga vazia. Não, Deus não aceita assim não, irmãos. Deus está infeliz com os que servem de maneira impura, podendo despertar o seu desgosto com uma ira santa contra o infiel. Deus é amor, irmãos, mas Deus também é justiça. No capítulo de Isaías, o Senhor disse, olha, se convertam, povo de Sodoma, povo de Gomorra, porque eu vou disciplinar vocês. E isso aconteceu mais para frente. Deus rejeita o ofertante e a oferta de qualquer homem que não respeita a sua palavra e não considera a sua pessoa. Nós não estamos na presença de homens, nós estamos na presença de Deus. Ele mesmo diz, onde houver
2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei. O erro não está no culto, quando a liturgia obedece os princípios de Deus, mas na atitude dos adoradores. Às vezes as pessoas dizem, esse culto foi horrível. Alguém comenta assim. Meus irmãos, se o culto seguir os princípios da palavra de Deus, não é o culto em si que está errado, é o adorador que está adorando a Deus. Se você não se sentiu bem, você tem que perguntar a si mesmo, porque Deus, no caso, aquela viúva, trouxe 2 moedinhas e colocou. O Senhor disse, essa mulher deu mais do que todos. Os outros, o Senhor disse, eles colocaram o quê? Sobrejado. Então, um foi recebido, o outro não. Lembre também do fariseu e do publicano. O fariseu orava, graças a Deus te dou, que eu não sou como os demais homens e tal. E o publicano dizia, tem misericórdia de mim. Aí o Senhor disse, olha, a oração do primeiro foi rejeitada, a oração do segundo foi aceita. Então, se a liturgia segue os princípios da palavra de Deus, o erro está no adorador. Então, é possível que eu esteja errado, vocês estejam certos. Então, Deus vai receber o culto que vocês estão prestando de acordo com a sua liturgia, mas o que eu estou oferecendo, Deus não aceitará. Então, Deus faz uma pequena distinção no próprio culto, apesar do culto ser coletivo. O indivíduo que está debaixo do desagrado de Deus necessita urgentemente de Cristo para a remoção do pecado, para que Deus se torne favorável a ele. Então, lavar as mãos, pecadores. Como é que eu lavo a mão? Eu confesso a Deus os meus pecados. Fale com o Senhor. Ah, pastor, mas foi uma coisa tão séria. Fale com o Senhor que Ele perdoa. Ele está esperando que você abra a boca e diga como o rei Manassés. Vocês lembram de Manassés, que foi um rei terrível, que matou possivelmente o profeta Isaías, adorou todo tipo de imagem, de escultura, fez o povo errar. Deus o chamou a atenção, ele não quis ouvir, até que ele foi levado para o cativeiro, e lá no cativeiro ele invocou o nome do Senhor. E Deus foi favorável para com ele e o fez voltar para a sua terra e reconheceu Manassés que só o Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se não queremos ser reprovados por Deus, devemos fazer e viver conforme a sua vontade. O desprezo do povo para com Deus. Em quinto lugar, o desprezo ao Senhor é uma agressão ao glorioso nome de Deus. Leia, em favor, o 11. Vamos lá. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui é tipo uma revelação. Deus está dizendo que em outros lugares de Israel, fora de Israel, tem adoradores do Senhor. Lembra que quando os magos que foram a Jesus, nós vimos a sua estrela no céu e viemos adorá-lo. Quer dizer, a gente pode não ter conhecimento, mas Deus está sendo adorado em toda a terra. As pessoas têm respeito pelo glorioso nome de Deus. E nós que estamos tão próximos dele, devemos ter muito mais ainda respeito pelo nome do Senhor. A grandeza divina é plenamente vista através das coisas criadas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Se te olha para a maravilha, a majestade, a sabedoria, o poder de Deus, a manutenção da criação, revela a bondade do Senhor para com as coisas criadas. Irmãos, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele cuida das aves e cuida de nós também. O amor redentivo de Deus em favor dos eleitos mostra a sua compaixão para com os perdidos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. A adoração em espírito e em verdade de pessoas de várias etnias e condição social, econômica e sexo demonstram como ele é tremendo. Deus é tremendo, Deus é grande, Deus é bom, Deus é misericordioso. Quando os próprios seres angelicais estão lá na glória, louvando a Deus, o próprio Isaías, quando tem a visão de Deus, os querubins dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quando o nosso serviço não leva em conta a majestade divina, estamos cometendo um pecado grave através da nossa vida e serviço. Nós achamos que estamos entrando na presença de qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa, é o Deus vivo e verdadeiro. Quando os filhos de Arão entraram na presença do Senhor de qualquer jeito, o que aconteceu com eles? Morreram na presença do Senhor. Quando o capítulo 5 de Atos, falando de Ananias e Safira, entraram indevidamente na presença do Senhor com mentiras, o que foi que aconteceu? Morreram na presença do Senhor. Nós estamos na presença do glorioso Deus. Brincar com Deus é uma coisa muito séria. Ele diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois ele não terá por inocente o que toma o seu nome em vão. Quando o nosso serviço, quem ofende a Deus de maneira rotineira, costumeira, demonstra que não passou pela experiência do novo nascimento. Sim, uma pessoa que nasceu de novo, ela tem o Espírito do Senhor, ela tem um coração sensível, ainda que ela seja imperfeita em algum momento, mas ela ama o Senhor. Ela tem paixão pelo Senhor, tem interesse pelo Senhor. Como diz: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Mas um crente revoltado, ele nasceu de novo, mas está revoltado contra Deus porque a sua conta bancária não é recheada, porque ele está com a saúde abalada. Mas um crente revoltado pode ter uma atitude semelhante à do ímpio em relação a Deus. Neste caso, esse pecado é gravíssimo, pois ele tem experimentado a graça salvadora de Deus. Você sabia disso? Que o nosso pecado é mais grave do que a pessoa de lá fora, porque nós já temos conhecimento, nós já temos a experiência que o Senhor é bom. Então, quando eu estou tendo uma postura de rebelde, é um pecado gravíssimo na presença do Senhor. Se não houver arrependimento da ofensa a Deus, vamos nos tornar prisioneiros do pecado, até que nos humilhemos diante do Senhor. Lembra de Israel? Eles deixaram de servir ao Senhor, e aí então Deus levantava os adversários, e eles iam para o cativeiro, até que eles se humilhassem e voltassem para Deus. É isso que vai acontecer conosco. Se nós nos rebelarmos contra o Senhor, Deus vai entregar nós aos verdugos da existência, e nós vamos ficar na prisão até que nos humilhemos na presença do Senhor. Jesus veio buscar e salvar os que se perderem em seus maus caminhos. Essa é a graça maravilhosa de Deus. Ele veio nos buscar. Ele quer nos levar para o seu reino e sua glória. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, que a seu tempo ele vos exaltará. O desprezo do povo para com Deus. Em sexto, o desprezo ao Senhor atrai o castigo divino. Vamos ler, é o último versículo aí, 14. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Então a pessoa tinha a cara lavada, tendo um animal que ele sabia que era digno do Senhor, porque Deus só aceita a primícia e não o resto. Eles pegavam o inferior e diziam: toma aqui, sacerdote, você quer? Apresenta teu Deus.
E, senão eu vou levar para casa também. O sacerdote também, no pecado, infelizmente, aceitava, né? E aí os dois desprezavam o Senhor. O desprezador de Deus vai sentir a mão pesada do Senhor em qualquer área da vida, como os nossos pais experimentaram no jardim do Éden. Não era bom o jardim? Mas nossos pais resolveram desobedecer a Deus, desprezar a Deus. O que aconteceu? A mulher, Deus multiplicou a dor, né? Dar à luz. O seu desejo será para o teu marido te governará. Adão se diz: maldita é a terra por vossa causa, e com o suor do rosto você comerá o pão até que torne a terra. Vejam que Deus é amor, mas Deus também é o quê? Justiça. A ofensa a Deus pode ser retribuída pelo Senhor, alcançando bens e finanças para levarmos ao quebrantamento diante dele. Malaquias lá fala: eu abro a janela, mas eu também fecho. E quando Deus fecha, o negócio não funciona, parece que a gente não anda. Jacó andou pela graça de Deus, mas nós podemos estar sim estacionados, enfrentando muitas dificuldades, porque nós estamos longe do processo de Deus. E Deus atinge as finanças como nos dias de Joel, mandando aquelas pragas de gafanhoto e mandando a seca, e houve fome grande. No tempo de Elias também, do Acabe, 3 anos e meio sem chuva, que dificuldade, né? Que o povo tinha desrespeitado o Senhor. O desrespeito ao Senhor pode fazê-lo tirar a saúde que tanto prezamos para revelar nossa insignificância e a nossa dependência de Deus. Sim, Deus coloca a doença, sim. Deus coloca a doença. Não é, quero dizer que toda doença foi colocada por Deus, mas Jorão, o filho de Josafá, porque ele fez o que fez, matou seus irmãos, etc. Tal, o Senhor disse: vou lhe colocar uma enfermidade no teu intestino, você vai ter dores terríveis, vai morrer com dores terríveis. Ele passou 2 anos em grande sofrimento por causa do pecado dele. Aquele homem do tanque estava ali há algum tempo, e o Senhor disse: você quer ser curado? Ele disse: não tem ninguém que me leve. Então, quando vai, outro entra e é curado. O Senhor disse: bom, você está curado. E Jesus o curou. Depois, mais tarde, ele encontrou ele no templo. Foi o que Jesus disse a ele: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O desamor para com Deus pode despertar da parte do Senhor inimigos de todos os lados, para que possamos conhecer quem é Deus e quem nos ama verdadeiramente. Nós estamos valorizando mais as coisas dessa vida do que as coisas do Senhor. Aí Deus permite que o chefe se levante, que o vizinho se levante. Aquelas pessoas que a gente tanto valorizavam, porque Israel é assim, puxavam a sardinha para as nações poderosas, mas aí, nesse acordo político, havia uma traição, eles recebiam ajuda financeira e depois combatiam Israel. Então a gente às vezes pode estar enfrentando essa dificuldade por causa da nossa teimosia. O menosprezo por Deus vai fazê-lo virar as costas para nós quando clamarmos por socorro, para nos ensinar quem é que precisa de quem. Quem é que precisa? Deus precisa de alguém aqui? Precisa do nosso culto, da nossa presença? Não. Ele é autossuficiente, mas ele concede que possamos estar na sua presença para lhe agradar. Então, quando eu desprezo a Deus, você vai clamar e Deus não vai ouvir. Você vai pedir por socorro e ele não vai se importar, diz Provérbios. Quem não valoriza cultuar a Deus pode ter uma morte prematura por parte do Senhor, para que os demais possam temer a Deus. Claro que você não ia aprender essa lição, quem vai aprender é a igreja. Fulano morreu,
Como eu disse anteriormente, morreu a da SAF e morreu da UPH. Ananias e Safira. Diz que a palavra de Deus revela que houve temor na igreja por causa daquela morte. Para levar a sério estar na presença de Deus, o que pode acontecer. Graças a Deus que Deus não age sempre assim, porque senão ninguém de nós estaria aqui na presença do Senhor. A misericórdia do Senhor é maravilhosa. Quem desaprecia o Senhor pode ser entregue à carne e ao mundo e ao diabo, para perceber a diferença entre o senhorio de Deus e o chicote de Satanás. Paulo diz isso em capítulo 5 de 1 Coríntios, o homem que tinha um relacionamento com a madrasta, que ele seja entregue a Satanás para a destruição do corpo, para que seu espírito seja salvo no último dia. Então aquele homem ia sofrer debaixo dessas forças malignas por causa do seu erro. Deus faz isso? Faz. Pode ler todo o Velho Testamento. Deus entregou o seu povo aos assírios, entregou o seu povo aos babilônios. A prova clara, em Juízes também nós encontramos essa realidade. O desprezo a Deus, não abandonado, vai levar o indivíduo a ser excluído do paraíso eterno. Não brinque com essa realidade. Pode ser que nada esteja acontecendo com você agora, mas lá no dia do juízo vai acontecer. Se você continuar desprezando o Senhor, Ele também vai te desprezar. Quem me negar diante dos homens, diz o Senhor, eu o negarei diante do meu Pai e dos santos anjos. Já pensou? Ele vai negar publicamente. Há esperança para o desprezador, se ele for a Cristo para ser perdoado e transformado por ele. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O crente desprezador necessita confessar o erro. Qual é o teu nome? Diz o Senhor a Jacó. Qual é o teu nome? Enrolado. Eu preciso dizer o meu pecado a Deus. E eu preciso deixar o pecado. Aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia do Senhor. Concluo, meus irmãos. Medite na grandeza de Deus para não cair no pecado de desprezo para com o Senhor. Se você ter isso em mente, quem é Deus, você vai ser refreado para blasfemar contra o Senhor. Agradeça a Deus pelo que tem feito por você, para ter na mente os feitos do Senhor. Precisamos sempre estar recordando o que Deus tem feito. Mas isso aconteceu 10 anos atrás, lembre que foi 10 anos atrás, porque naqueles dias você orava intensamente para que fosse curado, para que fosse abençoado, e Deus abençoou. Então você agradeça continuamente. Deus, naquele dia o Senhor me salvou, naquele dia o Senhor me curou. Obrigado, Senhor, porque eu não estaria aqui hoje se não fosse aquele milagre do passado. Não abra mão de adorar o Deus vivo e poderoso, exceto por obra de misericórdia e de necessidade, para não dar lugar em seu coração a coisas de nenhum valor. Claro que tem pessoas que precisam trabalhar. Se a gente encontrar uma pessoa caída no chão, não devemos dizer eu vou para o culto, não. Devemos socorrer a pessoa, ama teu próximo como a ti mesmo. Aí a gente deixou o culto por uma necessidade, misericórdia. Ou então alguma coisa aconteceu, mas eu deixar o culto para ver futebol, eu deixar o culto para passear, eu deixar o culto para fazer qualquer outra coisa que eu poderia fazer em outro momento, é um desprezo ao Deus vivo e verdadeiro. Esteja presente integralmente no culto a Deus, para evitar de adorá-lo de boca para fora. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tome cuidado com isso. A presença é integral, não pode ser só física.
Nós não precisamos de defuntos na igreja. Aqui nós precisamos de pessoas vivas, apresentar um culto vivo a Deus. Eu sei que nós presbiterianos, a gente conserva muito a nossa emoção no culto. O pastor nunca proibiu aqui vocês de levantarem a mão ou bater palma. Esses são presbiterianos. Mas vocês podem expressar alegria na presença de Deus e devem expressar alegria na presença, não exageradamente. Controle-se também. Vá ao banheiro e beba água antes do culto, com exceção os que têm necessidades especiais, para não distrair os demais e demonstrar seu respeito ao Senhor. Como é que você está na presença do Senhor? Aí sai e vai para o banheiro, vai e bebe. E às vezes, várias vezes, meu Deus, você não até tem próstata, alguma inchada, que tem dificuldade, a gente até admite isso, mas não é isso. Então, é um desrespeito sair da presença do Senhor. Você entrou na presença do Senhor, continue na presença do Senhor até terminar o culto. Pode beber água antes, pode ir ao banheiro antes. Entrou aqui, agora eu vim cultuar ao Senhor, né? Como eu ilustrei na quinta-feira, é 1h30 quase ir para o centro da cidade de transporte. Ninguém vai ao banheiro. Ninguém bebe água, não sei se entra um vendedor. O culto aqui é 1h30. O culto aqui, olha aí no relógio mais ou menos, passou um pouquinho agora. Então, 1h30 aqui o culto. A pessoa não pode ficar 1h30 sem beber água, sem ir ao banheiro? No cinema, a pessoa fica 2 horas no filme e não vai ao banheiro, porque se for ao banheiro, perdeu. O enredo vai perder. Ele fica ali aguentando, às vezes toma Coca-Cola, leva pipoca, tudo ali, mas fica atento. Vamos respeitar o Senhor. A contribuição faz parte do culto a Deus e atrai bênçãos materiais, mas as ofertas precisam ser santas para ser aceitável diante do Senhor. Não é qualquer oferta, tem de ser uma oferta pura ao Senhor, porque Ele é o Deus Santíssimo. Lembre que Deus está presente, vendo e ouvindo e sondando os corações para retribuir a cada um segundo as suas obras. É isso que ele diz às 7 igrejas: eu conheço as tuas obras. Ele passa pelo meio da igreja sondando cada adorador. O que eu não vejo, Deus está vendo. O que você não está vendo em mim, Deus está vendo em mim. Então ele nos julga por causa desse comportamento interno e externo, atitude, né? Posturas. O estilo de vida precisa ser um culto a Deus, para que a adoração pública possa fluir prazerosamente e agradar ao Senhor. Lembre, o culto não começa quando você entra aqui, começa muito antes, com o seu viver diário. O culto se torna desagradável porque você não esteve na presença de Deus lá fora. Aqui você não vai estar, porque não está devidamente qualificado para tal. Podemos estar tristes diante do Senhor por causa de pecados que cometemos ou de situações adversas, mas nunca devemos fingir na presença do Senhor, porque Ele odeia a hipocrisia. Muitas pessoas podem estar tristes na presença do Senhor, porque está vivendo uma situação difícil. Ana, que não tinha filhos, estava amargurada na presença do Senhor. Também o próprio Jesus, no Getsêmani, estava amargurado na presença do Senhor e Deus não o rejeitou, mas Deus rejeita o hipócrita, o fingido, o que fica exaltando, levantando a mão, dançando, mas não está na presença gloriosa de Deus. Que Deus possa nos auxiliar, irmãos, a evitar desprezar o Senhor. Que Deus nos abençoe.